Bom dia. Hoje, no dia 17 de fevereiro de 2020, a nossa reunião semanal de ginecologia endócrina, climatério e medicina sexual. Nós vamos apresentar 2 artigos. O primeiro deles, a Daniela vai apresentar, que é a residente de primeiro ano, vai apresentar uma revisão sobre sangramento vaginal indesejado com o uso de contraceptivos apenas com progestagênio. É uma revisão que vai mostrar os diferentes tipos de regime terapêutico, contraceptivo e como manejar com esses sangramentos indesejáveis que muitas vezes acometem a paciente que faz uso desse tipo de método. A seguir, a Julie, que é R2, vai fazer a apresentação de um artigo que mostra a influência da inserção do DIU de levonorgestrel, se esse posicionamento do DIU interfere com a presença ou não de sangramento. E, por fim, a Luciana, que é a residente de terceiro ano, vai fazer a avaliação, comentário sobre os artigos e vai fazer a sua análise crítica do tema que será apresentado hoje. Eu vou passar, então, o microfone para a Daniela. Bom dia, como a doutora Elizabeth apresentou, eu sou a Daniela, sou R1 da residência pelo SUS de ginecologia e obstetrícia, e hoje eu vou apresentar uma revisão sobre o sangramento vaginal não programado em pacientes que fazem uso de contraceptivo exclusivo de progestagênio. Bom, como as nossas opções que nós temos de contraceptivos exclusivos de progestagênio, a gente tem os POPs, que são as pílulas exclusivas de progestagênio, o acetato de medroxiprogesterona, que é o injetável trimestral, os implantes de etonogestrel e o dispositivo intrauterino de levonorgestrel. Eles são métodos que são muito bons para as pacientes que não podem fazer o uso de estrogênio, pacientes que têm hipertensão descontrolada, histórico de trombose, história de AVC, pacientes que estão amamentando também é uma opção, e para as pacientes tabagistas que têm idade acima de 35 anos. Bom, todos esses métodos, eles apresentam em comum um desconforto em relação a esse sangramento. Eles dão bastante escapes menstruais. Um estudo recente avaliou o motivo de descontinuação precoce entre as usuárias. Descontinuação precoce é aquela que acontece em 6 meses após o início do método. Ele avaliou as pacientes com o implante de etonogestrel e o DIU de levonorgestrel. E esse estudo ele apresentou um sangramento irregular em 9% das pacientes e sangramento frequente em 53% delas. O Contraceptive Choice Project também avaliou os motivos de descontinuação do método e ele identificou as alterações hemorrágicas como o principal motivo. O DIU de levonorgestrel apresentou alterações hemorrágicas foram de 19%, do injetável trimestral 26% e do implante 45%. É importante lembrar que os padrões de sangramento eles não são os mesmos nessas diferentes formas de contracepção. E eles podem variar tanto de amenorreia, com graus variados de fluxo, até menstruações mensais normais. Ele é o efeito, como eu disse, o efeito colateral mais comum de todos os contraceptivos exclusivos de progestagênio e é a queixa principal dessas pacientes. A etiologia do sangramento ela é pouco conhecida. Nos últimos 35 anos, 5 workshops feitos pela Organização Mundial da Saúde tentaram investigar a causa desse sangramento. E eles viram que, pelos fatores múltiplos que tem, é difícil a gente determinar um tratamento efetivo. Então, eles identificaram que o tipo e a dose do progestagênio interfere, a via de administração, se é via oral, se é intramuscular ou subdérmica, como é o caso do implante, a duração do uso e os efeitos específicos no endométrio devido ao mecanismo de ação de cada um deles. A causa do sangramento ela pode variar entre o início de um método e a continuação desse.
O sangramento no início do método, ele é secundário aos rápidos efeitos de afinamento endometrial, que é o adelgaçamento. Então, é importante a gente lembrar que quando a paciente ela introduz o método, ela está passando do endométrio relativamente espessado para um endométrio relativamente fino. Então, isso cursa com sangramento. Então, esse sangramento no início do método a gente consegue explicar. Com a exposição sustentada do progestagênio, o que acontece? Acontece uma ruptura da angiogênese endometrial, levando ao desenvolvimento de uma rede venosa densa, frágil e propensa a sangramentos. Então, o objetivo do artigo é discutir as diferentes formas de contraceptivos somente de progestagênio, os mecanismos de ação, os mecanismos para o sangramento não programado e as considerações atuais sobre o manejo desse efeito colateral tão incômodo. Primeiro, eu vou começar com os POPs, que são os comprimidos exclusivos de progestagênio. Aqui no Brasil, a gente tem o Cerazette. Nos Estados Unidos, tem a noretindrona, 0,35 miligramas. E o Cerazette é o desogestrel, que é o mais conhecido, 75 microgramas. Ela tem que ser administrada todo dia, diariamente, no mesmo horário. É importante isso a gente explicar para a paciente, porque ela tem um pico de ação em 2 horas e ela fica na corrente sanguínea em níveis contraceptivos de 20 a 24 horas. Então, se a paciente ela atrasar algumas horas ou atrasar um dia do comprimido, isso diminui a eficácia do método e ela pode ter uma gravidez não programada e pode também ser uma causa de sangramento não programado. E o mecanismo de ação dele, o primário é o aumento da viscosidade do muco cervical, que inibe a penetração dos espermatozoides, e como mecanismo secundário, ele realiza o afinamento do endométrio e diminuição da ação dos cílios tubulares e ovulação reprimida. Um estudo ele sugeriu que, quando comparado aos contraceptivos orais combinados, o comprimido só de progestagênio ele causa episódios mais frequentes, mais longos, com intervalos mais curtos e imprevisíveis. Então, as pacientes que usam o Cerazette, por exemplo, 40% delas têm ciclos irregulares, 50% vão ter ciclos regulares, ou seja, elas vão ter menstruações mensais normais, e 10% vão entrar em amenorreia. Estudo de biópsia endometrial mostrou a resposta do contraceptivo às células do endométrio, e ele viu que ele tem uma resposta variável, imprevisível, o endométrio secretório é irregular, falta de proliferação e proliferação suprimida, e ocorre também um aumento do número de veias dilatadas na junção endometrial-miometrial. Agora, vou falar um pouquinho sobre a injeção trimestral, que é o acetato de medroxiprogesterona de depósito. Ela tem duas formulações, 2 vias de administração. A gente pode ter ela intramuscular, que é o mais comum, que a gente conhece como a Depo-Provera, e temos também a formulação subcutânea, que a gente começou a ter no Brasil, que é a Saiana, mas por dificuldade de administração, ela acabou não sendo muito difundida. Ambas, elas têm o mesmo mecanismo de ação, elas têm que ser aplicadas a cada 13 semanas, e elas atingem o pico nas 3 primeiras semanas após a administração. Ela suprime a ovulação por inibição da gonadotrofina. E aí, devido à diminuição da função ovariana, a paciente fica num estado hipoestrogênico e inibe a proliferação endometrial. Então, como mecanismo de ação contraceptivo, são as alterações do muco cervical e a diminuição da motilidade tubária. Durante os meses após a primeira e a segunda injeção, ocorrem episódios maiores que 7 dias de sangramento. Isso é devido à instabilidade endometrial, consequente do extravasamento capilar do revestimento uterino escasso. A frequência e a duração, o uso contínuo faz com que esse sangramento diminua. 46% das pacientes usando o injetável trimestral, elas vão entrar em amenorreia em 1 ano, 70% vão entrar em monorreia com uso mais prolongado. E estudos de biópsia mostram uma atrofia endometrial e uma endometrite crônica. A endometrite crônica ela é devido à atrofia endometrial e não a um processo infeccioso. Agora, falando um pouquinho sobre o implante subdérmico de etonogestrel, que
que é o Implanon que a gente conhece. Ele é uma haste plástica semirrígida de 4 centímetros por 2 milímetros, e ele contém 68 miligramas do hormônio. A eficácia dele é por 3 anos de uso, mas tem estudos que mostram que ele tem uma eficácia garantida por até 5 anos. Logo depois que a gente administra, que a gente implanta na paciente, ele libera um pico de 70 microgramas dia e vai diminuindo lentamente. Ao final do 3º ano de uso, ele começa a liberar de 25 a 30 microgramas dia. O sangramento, o padrão de sangramento do implante é desde a amenorreia a sangramento recorrente. De todos os métodos que eu falei, ele é o que mais dá instabilidade nessa questão do sangramento. E o mecanismo de ação, ele inibe essa questão de gonadotrofina, inibindo a função ovariana, e aí a gente vai ter as alterações do muco cervical e na motilidade tubária. 78% das pacientes têm sangramento em um período de 3 meses. E aqui o artigo ele explica o seguinte, que durante os 3 primeiros meses após a colocação do implante, se a paciente ela tiver um padrão de sangramento favorável, ela vai continuar tendo um sangramento favorável. Mas se durante os 3 primeiros meses ela tiver um sangramento muito incômodo, muito irregular, 50% destas vão evoluir para um sangramento favorável com o uso contínuo. E o mecanismo do sangramento é secundário à atrofia e a interrupção na angiogênese endometrial que leva a uma rede venosa frágil. Agora, falando um pouquinho do DIU, dos dispositivos intrauterinos. Nos Estados Unidos, existem 4 marcas: Mirena, Liletta, Kailena e Skyla. Aqui no Brasil, Kailina. Aqui no Brasil, a gente tem a Mirena e está para entrar esse ano o Kailina na indústria. O mecanismo de ação são os efeitos locais no endométrio e no espessamento desse muco cervical e atrofia glandular e aumento da produção de glicodelina A. E isso faz o efeito dele contraceptivo. A diferença básica entre todas essas diferentes marcas do Mirena é a quantidade do hormônio, do levonorgestrel. O Mirena, ele libera 20 microgramas dia, ele dura por 5 anos, mas já existem estudos comprovando a eficácia dele por 7 anos. O Liletta, ele libera 18,6 microgramas dia, ele dura por 3 anos e está com uma solicitação para aprovação estendida para até 7 anos. O Kailina, ele libera 17,5 microgramas dia, dura por 5 anos, e o Skyla, 14 microgramas, dura por 3 anos. Eu coloquei na ordem da maior dosagem hormonal para menor. As taxas de amenorreia vai diferir entre as diferentes formulações devido à diferente quantidade de hormônio que tem em cada um deles. O Mirena e o Liletta, 20% das pacientes entram em amenorreia em 1 ano e 50% em 2 anos. O Kailina, 12% vão entrar em amenorreia no final do 1º ano e 23% das pacientes vão entrar em amenorreia aos 5 anos. E o Skyla, que é o que demora mais, que é o que tem, na verdade, a porcentagem menor, 6% vão entrar em amenorreia em 1 ano e 12% em 2 anos. E para isso, eu coloquei aqui embaixo que é provavelmente devido à dose mais baixa do hormônio. E, de todos, um estudo viu que de todas essas marcas, até 52% das pacientes que usam qualquer forma de DIU, de levonorgestrel, apresentam alguma forma de sangramento. Então, metade delas vão ter esse sangramento. Agora, falando um pouquinho aqui do tratamento. A gente tem que explicar para a paciente que o sangramento indesejável, o sangramento não programado, esses escapes que acontecem, eles não significam diminuição da eficácia do método. Que a gravidez sempre deve ser descartada se a paciente tiver uma mudança abrupta desse padrão de sangramento. Então, se ela está acostumada a ter um padrão e, de repente, esse padrão começa a ficar um fluxo muito mais aumentado, a gente tem que ver se não tem uma gestação que aconteceu aí no meio. E aí a gente pode fazer algumas perguntas para ela para poder padronizar esse sangramento e ver o quanto está incomodando ela. E a gente pode perguntar qual era o padrão de sangramento dela antes e durante o uso do atual contraceptivo, quantos dias de sangramento por mês ela está tendo, se ela está tomando a mini pílula ou está fazendo o injetável trimestral, ela está usando corretamente, está tomando todos os dias no mesmo horário, está fazendo a aplicação a cada 90 dias do injetável trimestral. O sangramento ele é forte ou ele é leve?
Os ciclos são regulares ou irregulares. O sangramento ele é intermenstrual? Outra coisa importante também é ver se ela não está fazendo uso de outros medicamentos que podem interferir na eficácia do contraceptivo e favorecer esse sangramento, como os barbitúricos, a carbamazepina, fenitoína, primidona, a erva de São João, topiramato e rifampicina. Sintoma associado ao sangramento, se ela tem dor, se ela tem náusea, se ela tem sensibilidade mamária, vômito, e se esse sangramento ele ocorre após um ato sexual ou em algum período do dia, alguma atividade que ela faça em específico. Aqui algumas considerações. Exames e testes, eles devem ser considerados, mas avaliar a paciente individualmente. Então, se a paciente está com sangramento e ela apresenta dor pélvica, ou dor na relação, ou corrimento, aí a gente pode fazer alguns exames para tentar investigar se existe alguma causa, alguma patologia que esteja corroborando para o sangramento. E se for alguma patologia tiver sido descartada, aí a gente pode considerar uma intervenção. Como a etiologia não é totalmente compreendida e potencialmente multifatorial, as terapias pesquisadas elas mostraram resultados mistos. E também algumas terapias elas foram extrapoladas para métodos semelhantes. Então, tem estudo que realizou, por exemplo, para o injetável trimestral, mas ele também fez para as pacientes com implante ou com DIU para ver se tinha alguma mudança. Nesse artigo, ele traz para a gente estudos maiores e mais robustos, além de estudos menores e de natureza exploratória. Então, agora eu vou falar de cada medicação e como o mecanismo de ação de cada um deles, começando pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Ele faz a inibição da ciclooxigenase, que é uma prostaglandina sintase. Essas pacientes que têm um sangramento irregular, ela tem nível elevado de prostaglandina. E aí os anti-inflamatórios agem nesse mecanismo em específico. O artigo ele traz para a gente algumas opções. O ácido mefenâmico, que é o Postan, que a gente pode fazer o uso. Ele colocou aqui para o injetável trimestral, uma opção de uso, 500 mg 2 vezes ao dia por 5 dias. O Valdecoxib, 40 mg por dia, 5 dias. E aí ele traz algumas opções de tratamento para cada tipo de método. Então, ele tem o ibuprofeno, tem o naproxeno, e eu vou falar aqui um pouquinho dos estudos. Então, aqui falando especificamente do ácido mefenâmico. Ele diminui os dias de sangramento, tanto no injetável trimestral, a curto prazo, e no curto e longo prazo, nos usuários de implante de etonogestrel e levonorgestrel. Um ensaio clínico randomizado com ácido mefenâmico, com um N de 25 pacientes, mostrou menos episódios de sangramento em 4 semanas. Então, ele viu que as pacientes que estavam usando o anti-inflamatório tiveram 10,5 dias versus 16,8 dias comparado ao grupo placebo. Um segundo estudo de ensaio clínico randomizado com naproxeno em usuárias de DIU, de levonorgestrel, teve como N 42 pacientes e ele viu uma redução de 10% nos dias de sangramento. Esses resultados eles não foram mantidos além das 4 semanas após o tratamento. Então, como conclusão, ele viu que os anti-inflamatórios eles podem ser úteis em algumas mulheres, mesmo que a interrupção do sangramento não possa ser sustentada. Então, mostrou que ele é bom a curto prazo. E sempre lembrar das contraindicações. Pacientes com histórico de sangramento, gastrointestinal, insuficiência renal ou alergia aos componentes da medicação. Agora, falando um pouquinho do ácido tranexâmico, que é o nosso Transamin. Ele é uma medicação antifibrinolítica usado para sangramento menstrual intenso. O que ele faz? Ele ajuda na diminuição da quebra do coágulo, e aí, com isso, ele os episódios de sangramento e o fluxo desse sangramento. Aqui ele coloca como esquema, no injetável trimestral, o Transamin, 250 mg, 4 vezes ao dia, por 5 dias. No implante de levonorgestrel, ele coloca o Transamin, 500 mg, 2 vezes ao dia, 5 dias. E no DIU de levonorgestrel, 500 mg, 3 vezes ao dia, desde o início do sangramento até o dia após a interrupção do sangramento. Então, a paciente começou o sangramento, ela toma e vai tomando até parar o fluxo. Aqui, nesse primeiro estudo, esse ensaio clínico randomizado, com um N de 50 pacientes, ele mostrou um efeito positivo na fase aguda e em 4 semanas para as pacientes usuárias do injetável trimestral.
88% das pacientes cessaram o sangramento comparado com 8,2% do grupo placebo. Às 4 semanas subsequentes, 68% das pacientes estavam ainda com ausência de sangramento comparado com 0% do grupo placebo. Aí ele continuou o estudo a longo prazo, quando foi estudar, e aí ele estudou com as pacientes de implante de etonogestrel. Na primeira semana, 65% cessou o sangramento em comparação a 35% do grupo placebo. Não houve diferença estatística nas 4 semanas de tratamento. Então, esse daqui foi bom no curto prazo. E esse terceiro estudo aqui, ensaio clínico randomizado com um N de 63 pacientes, mostrou diminuição de 6 dias durante um período de 90 dias. O significado ele não foi visto após o ajuste para multiplicidade. E a conclusão é que o Transamin ele mostrou benefício no estudo com injetável trimestral de forma aguda, de forma aguda para o implante de etonogestrel, mas não foi bom para o DIU de levonorgestrel. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estrogênio. O artigo ele mostra para a gente 2 vias. Ele coloca o estrogênio como uma via transdérmica, como isolado ou na terapia combinada, o anticoncepcional combinado. E ele vai agir, o estrogênio isógeno, ele vai agir no reparo tecidual e na estabilização do revestimento endometrial. Aqui ele colocou algumas opções para a gente de tratamento. Nas pacientes que estão usando o injetável trimestral, a gente pode fazer o etinil estradiol 50 microgramas diariamente por 14 dias. Nas pacientes que estão usando o implante de etonogestrel, ele coloca a terapia combinada. No implante de levonorgestrel, ele coloca 3 jeitos. Ele coloca a terapia combinada, a terapia só com o etinil estradiol e o transdérmico, que é esse PET de estradiol, 0,1 miligrama. Aqui nos estudos, o que mostrou? Esse primeiro estudo teve um resultado um pouco inesperado. Foi um ensaio clínico randomizado com um N de 44 pacientes. E nas primeiras, elas estavam usando o adesivo, né, o transdérmico, eram pacientes usuárias de DIU de levonorgestrel. E nas primeiras 12 semanas de uso, demonstrou o aumento no dia do sangramento. Um outro estudo mostrou também, o resultado foi diferente. As pacientes com o adesivo e o implante de etonogestrel, um N de 33, as pacientes que estavam fazendo o uso do adesivo, elas sangraram menos de 8 dias ou houve um intervalo maior de 20 dias sem sangramento. Que daí foi uma comparação que ele fez, de 23 usuárias de adesivo contra 13 do grupo placebo, mas isso não foi estatisticamente significativo para a análise. E mais um ensaio clínico eles fizeram de pacientes usando 1 mês de terapia combinada. Então, estava fazendo uso do anticoncepcional combinado, era um N de 13 pacientes, ao todo era 26, e teve uma resolução do sangramento com oposição a 75% das usuárias do placebo. E o estudo foi interrompido porque não teve um tamanho de amostra bom. Mas mostrou que a diferença foi muito grande entre o placebo e o grupo que estava usando o oral combinado. E um terceiro estudo de 3 braços, um ensaio clínico randomizado, eles separaram as pacientes, um grupo eles deram o etinil estradiol, que foram um N de 33 pacientes, outro grupo recebeu o oral combinado, um N de 45, e o grupo placebo, um N de 46. E o que mostrou para a gente? Que essas pacientes que estavam usando tanto o oral combinado quanto só o etinil estradiol, elas cessaram o sangramento após 3 dias. E na análise estatística, o oral combinado ele apresentou uma maior melhora que o etinil estradiol. Então, aqui concluindo, né? Mas esse é o último estudo que teve, do estrogênio oral, porque esses de cima aqui foram só com ou combinado ou ele em adesivo. E aqui esse outro estudo mostrou o estrogênio oral e a maioria mostrou benefício. E ele sugeriu um esquema de 50 microgramas de etinil estradiol por 14 dias. E na análise, eles viram 93% cessação do sangramento versus 74% do grupo placebo. Então, os esquemas sugeridos são o estrogênio conjugado oral, 1,25 miligramas, ou estradiol 2 miligramas diariamente por 1 a 2 semanas, ou o oral combinado por 1 a 3 ciclos. E lembrar das contraindicações.
que é pacientes com enxaqueca com aura, história de tromboembolismo venoso ou uso do cigarro com idade superior a 35 anos. Agora, falando um pouquinho sobre um outro tratamento, que é a doxiciclina. A doxiciclina, eles viram que ela usada em doses subantimicrobianas, ela inibe a matriz metaloproteinase. Essa MMP, ela desempenha um papel importante na remodelação dos tecidos. Então, usando a doxiciclina, controlando a MMP, causaria uma diminuição do sangramento. Ele sugeriu aqui 2 esquemas, tanto para o trimestral injetável, tanto para o implante, a doxiciclina no primeiro caso, 100 mg 2 vezes por dia durante 5 dias, e aqui 100 mg 2 vezes ao dia, aqui na verdade, acho que é 7 dias, eu coloquei errado. E aí, no estudo, um primeiro estudo que eles fizeram, um ensaio clínico randomizado, para as pacientes com injetável trimestral, que estavam fazendo uso da doxiciclina, um N de 34 pacientes, não mostrou benefício. Houve uma diferença de dias bem próxima uma da outra, com o grupo que estava usando a doxiciclina 7,28 dias versus o placebo 7,38 dias. E aí eles fizeram esse estudo com as pacientes com implante de etonogestrel, um estudo com 45 pacientes e mostrou uma diferença estatística. As que estavam usando a doxiciclina tiveram 4,8 dias de sangramento comparado a 7,5 dias do grupo placebo. Então, para concluir, apesar dos resultados inconsistentes, a endometrite é um potencial contribuinte para a etiologia. E talvez seja por isso que a doxiciclina mostrou algum resultado. A contraindicação dessa medicação seriam os sintomas gastrointestinais e a resistência aos antibióticos, que a gente estaria provocando, fazendo isso para todas as pacientes. Agora, falando um pouquinho do mifepristone, que a gente conhece aqui como misoprostol. Ele é um antiprogestagênio que ele pode levar à regulação positiva dos receptores de estrógeno no endométrio, estabilizando. E isso seria o motivo pelo qual ele diminui o sangramento das pacientes. Aqui ele sugere a dosagem para as pacientes com injetável trimestral, 50 mg uma vez ao dia a cada 14 dias. Para o implante de etonogestrel, 25 mg 2 vezes ao dia, 2 vezes ao dia por 1 dia. E o implante de levonorgestrel, 100 mg por dia durante 2 dias. E o que mostrou? Ele mostrou que realmente diminui os dias de sangramento nas pacientes usuárias do injetável trimestral, o implante de etonogestrel e o DIU de levonorgestrel quando usado profilaticamente. Nesse estudo aqui, esse ensaio clínico randomizado, que as pacientes, nos 3 primeiros meses do método, um N de 20 pacientes, mostrou 15 dias de sangramento, comparado a 36 dias do grupo placebo. Então, as que fizeram uso de mifepristone sangraram durante 15 dias e o que não usou, 36 dias. Outro estudo aqui também mostrou as pacientes com uso do implante de etonogestrel, um N de 58, durante 6 meses teve uma diminuição de 35% no número de dias. Então, essa medicação ela é uma medicação promissora na fase aguda, mas ela é uma medicação que ela é regulada. Então, por ser abortiva, ela não é tão fácil assim dos pacientes conseguir, para o médico prescrever. E também, o estudo ele usou uma dosagem que não é comercializada lá nos Estados Unidos. Eles usaram uma dosagem de 200 mg e no artigo fala que essa dosagem não é comercializada lá e isso seria também um difícil acesso para paciente. E a principal contraindicação seria a alergia ao componente. Agora, falando um pouquinho do tamoxifeno. O tamoxifeno ele é um modulador seletivo do receptor de estrogênio e ele vai funcionar antagonizando o efeito angiogênico do estrogênio. Aqui ele sugere, para o implante de etonogestrel, tamoxifeno 10 mg 2 vezes ao dia por 7 dias, e o implante de levonorgestrel, tamoxifeno 10 mg 2 vezes ao dia por 10 dias. E o que os estudos mostraram? Mostraram que realmente tem um efeito benéfico no sangramento, não programado no período agudo. Então, esse ensaio clínico randomizado, um paciente com implante de etonogestrel, um N de 28, mostrou a redução de 5 dias em um período de 30 dias. A paciente ela teve 15 dias livres de sangramento, então ela conseguiu ficar por 15 dias contínuos sem ter nenhum episódio de sangramento. E um outro estudo no implante de etonogestrel mostrou uma diminuição do sangramento em 88% comparado a 68% do grupo placebo. Mas é uma medicação também que não é tão fácil acesso e mais pesquisas e estudos são necessárias para avaliar realmente como que é a eficácia dessa medicação no sangramento não programado. E para concluir,
a gente tem que discutir sempre com a paciente. Quando ela vem no consultório e ela deseja um método só de progestagênio, a gente tem que explicar para ela que o sangramento vai acontecer, que a maioria das mulheres tem, e que se ela persistir com o uso contínuo, esse sangramento tende a diminuir e muitas vão entrar em amenorreia. E se o sangramento é irregular, a paciente tem que ser tranquilizada. Se DIU, a gente tem que verificar a colocação correta. Se o sangramento persistir e a mulher desejar tratamento, a gente pode ser útil um curso de anti-inflamatório ou estrogênio, ou isoladamente ou combinado. Aí ele conclui que a doxiciclina também pode ser útil se houver uma suspeita de endometrite. Às vezes a pessoa está com corrimento, alguma coisa, e aí a doxiciclina vai ser bom nesses casos. E o tamoxifeno foi estudado no uso de implantes, e mostrou que ele realmente diminui os dias de sangramento, mas precisa de mais pesquisas também. E é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Prazer, eu sou a Júlia, sou R2 da GO, pela Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Hoje, pela orientação da professora doutora Elizabeth Nasser, vou apresentar o meu artigo do Regis Clean. O artigo é The Influence of Levonorgestrel Releasing Intrauterine System Position of Bleeding Patterns in Reproductive Age Women. Bom, esse estudo fala sobre o DIU de levonorgestrel, que é mais conhecido aqui para nós como o DIU Mirena. É um método reversível, de longa duração, de até 5 anos, muito eficaz na anticoncepção das pacientes, e ele é utilizado no tratamento de metrorragia, reduzindo o fluxo menstrual, podendo levar a paciente a uma amenorreia. Um DIU bem posicionado, ele reduz o sangramento vaginal e tem alto índice de amenorreia. Já o mal posicionado, que a gente vê, inclusive, na prática, que ele tem maior risco de expulsão, perfuração da serosa e deposição parcial no miométrio. E aí ficou essa dúvida para a autora do artigo. Será que o DIU mal posicionado poderia aumentar ou diminuir o sangramento, ou o padrão de sangramento da paciente? Então, foi realizado um estudo de coorte observacional prospectivo em mulheres de idade reprodutiva que têm desejo de planejamento familiar. Os dados foram coletados de junho de 2016 a janeiro de 2018, na Faculdade Federal da Bahia, aqui no Brasil. Para a seleção das pacientes, foram utilizados alguns critérios de inclusão e exclusão. Os de inclusão seria a paciente desejar a inserção do DIU, não estar grávida, não ter um histórico de aborto nos últimos 6 meses, ter um Papa Nicolau sem alterações, não estar amamentando. Já os de exclusão seria alguma contraindicação ao DIU, pólipos endometriais, miomas submucosos, históricos de ciclos irregulares antes da inserção do DIU e o uso de anticoagulantes. Foram realizados alguns cálculos estatísticos para a verificação do N inicial desse estudo, o N que o estudo deveria ter. Chegaram à conclusão que deveria ter pelo menos 44 pacientes. Lá no ambulatório deles, eles conseguiram agrupar 97 pacientes que concordaram em participar do estudo. Porém, tiveram missing data de 5, 3 por causa de perda de follow-up, 2 por causa de expulsão do DIU. Então, as pacientes que realmente participaram do estudo foram 92, sendo 28 com inserção fúndica e 64 com inserção não fúndica. Do momento 0 até os 3 meses, houve perda de mais 7 pacientes que estavam em uso do DIU Mirena de levonorgestrel. Tiveram mais 7 missing datas, 4 pacientes por perda de follow-up e mais 3 por causa de expulsão. Do 3º ao 6º mês, eles tiveram 82 pacientes que participaram desse artigo. Bom, ao início foram aplicados alguns termos de consentimento para a participação da paciente.
e uma avaliação inicial, onde eram colhidos dados sobre a questão socioeconômica dessa paciente, a parte ginecológica para a verificação de padrão menstrual e obstétrica. E muito importante ressaltar que a inserção do DIU foi realizada por apenas um ginecologista, visando a redução do viés da inserção desse DIU. As pacientes passavam por alguns processos, incluindo a realização de ultrassonografias transvaginais. Uma pré-inserção, uma após a inserção imediata, a 3 meses e a 6 meses, verificando algumas medições, como o eco endometrial e a distância do braço do DIU em correlação ao fundo uterino. O que eles consideraram uma inserção correta ou incorreta? A inserção correta do DIU o DIU deveria estar a meio centímetro do fundo uterino, com os 2 braços estendidos em relação aos cornos e centralizado. O que não estaria posicionado corretamente seria acima de meio centímetro de distância do fundo uterino ou um posicionamento incorreto, próximo ou dentro do canal cervical. Foi realizada, durante todo esse processo, a avaliação da paciente na questão do padrão do sangramento, visando enfoque ao fluxo e à frequência, e aos efeitos adversos. Essas pacientes, elas realizavam alguns métodos subjetivos de avaliação desse padrão, que eram os diários menstruais e o pictograma que eu vou mostrar a seguir. E essa paciente, ela deveria colocar na avaliação dela se ela tinha um sangramento frequente ou infrequente, que seriam frequente 5 ou mais episódios de sangramento, infrequente menos que 2 episódios de sangramento, prolongado ou normal, prolongado seria 14 ou mais dias de fluxo, e o normal, abaixo de 5 dias de fluxo. Bom, como eu havia dito, o pictograma é um método subjetivo. Ele é utilizado para avaliação da própria paciente em relação ao quanto que ela tem de fluxo menstrual, que ele pode ser realizado tanto no absorvente externo quanto no absorvente interno. Bom, como resultados, aqui na tabela 1, nós podemos verificar que a autora quis traçar um perfil de como seria a paciente que estaria participando deste estudo. Podemos ver que seriam pacientes mulheres, né, de 30 a 33 anos, com 1 a 2 paridades, sem histórico de aborto, na questão de teria baixa escolaridade, e não seriam fumantes e não teriam nenhuma comorbidade. Aqui, na tabela 2, nós podemos verificar o resultado sobre a frequência do padrão menstrual. Nos primeiros 3 meses, nós podemos verificar que tanto as pacientes que tinham a inserção correta, quanto as pacientes que tinham a inserção incorreta, ainda apresentavam grandes taxas de sangramento vaginal. Sendo assim, não havendo assim uma diferença estatística entre os 2 grupos. Porém, ao final do 6º mês, pôde-se constatar, sim, que houve um aumento nas pacientes que tinham amenorreia e tinham sangramentos infrequentes. Sendo assim, estatisticamente significante. Aqui nós podemos ver, nessa tabela 3 e 4, a questão do fluxo menstrual, que, como eu havia dito anteriormente, foi avaliado pelo diário menstrual e pelo pictograma. Nos primeiros 3 meses, as pacientes se autoavaliaram, em ambos os grupos, muito similarmente. Então, não houve diferença dos padrões prévios delas, em relação após a inserção no DIU. Já após os 6 meses, as pacientes que haviam a inserção correta do DIU, elas tiveram, sim, uma redução do fluxo menstrual, pela autopercepção, né? Foram avaliados também alguns outros sintomas que podem aparecer como sintomas adversos. Nos 3 primeiros meses, 85% das pacientes ainda apresentavam sangramento, 30% das mesmas dor abdominal, 29% tinha acne, 25% tinha cefaleia, 16% tinha náusea e 15% tinha mastalgia. E não havia diferença entre os grupos de inserção correta ou incorreta. Ambos apresentavam as mesmas sintomatologias. No 6º mês, a gente pôde ver que as pacientes que tinham a inserção correta, elas tiveram uma redução
importante do sangramento vaginal, sendo comparado com as pacientes da inserção incorreta. E os outros efeitos, os outros sintomas, eles ainda apresentavam a mesma porcentagem. Ambos os grupos apresentavam as mesmas porcentagens. Esse estudo, ele é one of a kind. Ele é pioneiro nesta questão específica de posicionamento versus a questão dos padrões de sangramentos vaginais das pacientes. A autora usou alguns outros artigos como embasamento para os resultados dela. Foram 4. O primeiro seria esse, Intracervical and Fundal Administration of Levonorgestrel for Contraception, Endometrial Thickness, Patterns of Bleeding, and Persistent Ovary Follicles. O que esse estudo apresentou? Ele avaliou a questão da duração do sangramento em dias versus o posicionamento do DIU Mirena. Assim como no artigo que nós acabamos de ver, o resultado deles foram muito parecidos, que nos 3 primeiros meses não houve diferença significativa entre as pacientes. Então, ambos os grupos ainda apresentavam um sangramento vaginal aumentado. Porém, as pacientes que ainda continuavam no follow-up de 3 a 1 ano apresentavam, sim, redução do sangramento, com a inserção correta. Próximo artigo seria esse, de Pain and Bleeding Pattern Related to Levonorgestrel Intrauterine System Insertion. Bom, eles puderam verificar que 50% das pacientes que tiveram uma inserção incorreta ainda apresentavam sangramentos intenso a moderado, com relação a pacientes que estavam com a posição adequada. Porém, não houve diferença significativa entre os grupos. Acredito que seja em função do follow-up, que foi de 4 a 6 semanas. Como a gente pôde ver no estudo que eu estava apresentando, as pacientes começaram a apresentar diferenças nos padrões menstruais a partir do 3º mês. Então, esse follow-up foi de pouco tempo. Esse outro artigo, Three-Dimensional Ultrasound Detection of Abnormally Located Intrauterine Conceptive Device, which are the source of pelvic pain and abnormal bleeding. Eles avaliaram, basicamente, a correlação entre a inserção incorreta do DIU com as cólicas menstruais. E eles puderam comprovar que há, sim, um aumento das cólicas e dos sangramentos, das frequências de sangramentos vaginais com cólicas nas pacientes que estavam com inserção incorreta. Próximo artigo, o último artigo, seria esse, que é Intrauterine Device of Early Pregnancy Findings of Ultrasound and Clinical Outcomes. E este avaliou nas pacientes gestantes que fazem uso de diferentes dispositivos intrauterinos. 55% das pacientes apresentavam uma inserção incorreta, sendo desses 55%, 29% apresentavam o em uso de DIU Mirena. Bom, para concluir, a gente pode afirmar por esse artigo que não houve uma diferença significativa entre os grupos com relação à avaliação do fluxo menstrual, que é aquela avaliação subjetiva que eu havia dito. Porém, houve, sim, um sucesso após 6 meses de uso de DIU com relação à redução do padrão menstrual, que era o que a gente queria com esse artigo. Muito obrigada.